Seja bem-vindo ao canal. Hoje você vai ouvir a história de um homem comum, do interior, que passou a vida inteira guardando um segredo. Um homem que nunca buscou respostas, nunca tentou entender completamente o que via, ouvia e sentia desde a infância. Ele apenas viveu com isso, em silêncio. Esse relato não é sobre sustos, nem sobre cenas exageradas. É sobre convivência. É sobre aceitar o inexplicável como parte do caminho. E sobre como algumas pessoas enxergam coisas que a maioria prefere não ver. Apague as luzes se puder, use fones de ouvido, se acomode e venha ouvir esse relato até o fim. Relato. Meu nome, Joaquim Souza. Hoje tenho 67 anos, sou aposentado e vivo uma vida simples, cercado pela minha família, na mesma região onde nasci, cresci e envelheci. Já faz muitos anos que deixei o trabalho no cemitério, mas aquele lugar nunca saiu de mim. Às vezes acho que certas coisas não vão embora porque nunca foram realmente embora. Elas apenas ficam mais silenciosas. Desde criança, eu via coisas. Não era algo que eu entendia, nem sabia explicar. Eu apenas via. Às vezes sentia. Em outras, parecia ouvir algo que não vinha de lugar nenhum. Não eram vozes claras, nem palavras completas. Uma sensação de que havia alguém ali, mesmo quando eu estava sozinho. Um arrepio que não combinava com o clima. Um peso no ar, como se o ambiente ficasse mais denso de repente. Quando eu era pequeno, achava que todo mundo sentia aquilo, que era normal, que fazia parte da vida, como o vento que muda de direção ou o silêncio que aparece do nada. Mas logo entendi que não era bem assim. Lembro claramente da primeira e única vez que falei disso com minha mãe. Eu devia ter uns 7 ou 8 anos. Estávamos em casa e eu contei que às vezes via pessoas que desapareciam quando eu piscava, que sentia mãos encostando em mim quando não havia ninguém por perto. Falei do jeito mais inocente possível, sem medo, sem entender o peso daquilo. A reação dela foi dura. Ela me repreendeu com firmeza. Disse que inventar coisas daquele tipo era errado, que mentir era pecado, que eu precisava parar com aquelas ideias. Disse que aquilo não agradava a Deus e que eu não devia falar mais aquilo para ninguém. O tom dela não foi de curiosidade, nem de preocupação, foi de bronca. Aquilo me calou. A partir daquele dia, eu entendi que aquilo que eu via e sentia não devia ser falado. Engoli tudo sozinho. Nunca mais toquei no assunto dentro de casa. Passei a fingir que não via, que não sentia, que não percebia. E de certa forma, as coisas realmente ficaram mais fracas. Não sumiram, mas suavizaram. Ou talvez eu tenha aprendido a ignorar. Na infância, segui vivendo como qualquer outra criança da região. Brincava na rua, ajudava em casa, ia à escola. Mas sempre havia aquele detalhe invisível acompanhando tudo. Às vezes, eu sentia alguém atrás de mim, e quando virava, não havia ninguém. Outras vezes, acordava à noite com a sensação clara de que não estava sozinho no quarto. Aprendi a fechar os olhos e esperar passar. Na adolescência, aquilo ficou mais confuso. Eu já tinha idade para perceber que o mundo não era simples, mas ainda não tinha maturidade para entender o que acontecia comigo. Não havia internet, não havia acesso fácil a informações. Tudo era limitado, pequeno, como a cidade onde eu morava. Foi nessa fase que tive uma amiga no ensino médio, uma amizade simples, feita de conversas durante o intervalo, trabalhos em grupo e confidências leves. Com ela, pela primeira vez desde a infância, senti vontade de falar sobre aquilo que eu carregava em silêncio. Não porque confiava plenamente, mas porque o peso já estava grande demais. Contei, de forma cuidadosa, que às vezes via coisas estranhas, que sentia presenças, que aquilo vinha desde pequeno. Não entrei em detalhes demais. Não sabia nem como detalhar. Ela ouviu com atenção e, diferente da minha mãe, não me julgou. Disse que talvez aquilo fosse um tipo de dom, algo que algumas pessoas tinham, uma sensibilidade maior para perceber coisas do além. Falou em mediunidade. Foi a primeira vez que ouvi aquela palavra. Aquilo ficou martelando na minha cabeça por muito tempo.
Eu não sabia se aquilo me assustava mais ou me intrigava. Pela primeira vez, considerei que talvez eu não estivesse inventando nada, que talvez houvesse uma explicação, mesmo que eu não soubesse qual era. Movido por essa curiosidade, procurei informações onde dava. A pequena biblioteca da escola era tudo o que eu tinha. Poucas prateleiras, livros antigos, muitos já desgastados. Havia apenas um livro que falava de religiões de forma geral. Não era profundo, nem detalhado, mas era o único. Li o que pude. Aprendi muito pouco. Algumas menções vagas sobre pessoas que viam espíritos, que sentiam energias, que tinham contato com o que vinha depois da vida. Era pouco, mas naquela época era tudo que eu conseguia acessar. Depois disso, segui minha vida. Continuei vendo e sentindo coisas, mas na maior parte do tempo escolhi ignorar. Fiz cursos simples, me formei no que estava disponível na cidade, tentei trabalhos aqui e ali. Nunca tive um emprego fixo por muito tempo. A vida foi difícil, como é para muita gente do interior. As oportunidades eram poucas e a necessidade falava mais alto. Até que, no auge dessa necessidade, aceitei um trabalho como faxineiro no cemitério da cidade. Naquele momento, aquilo era apenas um emprego. Um lugar silencioso, organizado, onde eu precisava limpar, varrer, manter tudo em ordem. Eu não escolhi aquele lugar por nenhum motivo especial. Foi o que apareceu, e eu aceitei. E foi ali que tudo começou a ganhar outro peso. Trabalhar no cemitério, no início, foi mais simples do que muitos imaginam. O lugar tinha uma rotina própria, quase previsível. Eu chegava cedo, fazia a limpeza dos corredores, varria folhas, recolhia restos de velas, organizava o que precisava ser organizado. Era um trabalho solitário, silencioso, e talvez por isso eu tenha me adaptado tão rápido. Mesmo ali, eu via coisas. Vultos passando entre os túmulos, sombras que não combinavam com a posição do sol, sensações repentinas de frio ou de peso no ar. Às vezes, enquanto varria um corredor, sentia claramente que alguém estava parado atrás de mim, observando. Quando virava, não havia ninguém. Eu já estava acostumado com isso. Aprendi ao longo da vida a não reagir. Ignorei tudo como sempre fiz. Os anos foram passando e eu continuei ali, sempre na limpeza. Conhecia cada parte do cemitério, cada ala mais antiga, cada túmulo esquecido. Sabia onde o mato crescia mais rápido, onde a umidade se acumulava, onde as famílias raramente apareciam. Era como se aquele lugar tivesse se tornado parte da minha rotina, quase uma extensão da minha casa. Em um dia específico, anos depois de eu já estar trabalhando ali, aconteceu algo que mudou meu caminho dentro daquele lugar. Não havia muitos funcionários naquele dia. Um dos coveiros estava sozinho, sobrecarregado, porque os outros haviam faltado. Ele pediu ajuda para preparar um sepultamento simples. Eu aceitei. Ajudei como pude, seguindo orientações, respeitando o trabalho dele. Não senti nada de diferente naquele momento. Nenhuma presença mais forte, nenhuma sensação estranha além do habitual. Apenas fiz o que precisava ser feito. No fim do dia, ele comentou que eu levava jeito para aquilo. Disse que o trabalho precisava de gente comprometida, que conhecesse o lugar, que respeitasse o espaço. Pouco tempo depois, veio a proposta oficial: sair da limpeza e passar a trabalhar como coveiro. Eu aceitei. Não por vocação, nem por curiosidade. Aceitei porque precisava. Porque era uma oportunidade de ter um trabalho mais estável, um salário melhor. Não pensei muito além disso. Passei a trabalhar diretamente com sepultamentos, exumações, organização das áreas mais antigas. Vi a morte de perto todos os dias. Vi famílias chorando, despedidas silenciosas, pessoas que não tinham ninguém para acompanhá-las até o fim. Tudo isso mexe com qualquer um, mas comigo era diferente. Eu já convivia com a ideia da morte desde cedo, mesmo sem entender completamente. Mesmo trabalhando ali, as coisas continuaram acontecendo. Eu via vultos entre os túmulos, ouvia sons que não vinham de lugar nenhum, sentia quando algo estava próximo demais. Às vezes, era só um arrepio forte, outras vezes uma pressão no peito, como se o ar ficasse pesado. Mas eu nunca demonstrei nada.
Nunca comentei com ninguém. Agia como se não estivesse percebendo coisa alguma. Fingia normalidade. Com o tempo, aprendi os horários mais tranquilos, os caminhos menos movimentados. Sabia quando o cemitério estava realmente vazio e quando não estava, mesmo sem ninguém visível por perto. Era um tipo de percepção que eu não sabia explicar, mas confiava. Foi em um desses dias tranquilos, sem enterros seguidos, sem movimentação intensa, que algo diferente aconteceu. Eu caminhava pelo cemitério fazendo uma inspeção de rotina. Olhava os túmulos, verificava se havia algo fora do lugar, se alguma sepultura precisava de manutenção. O sol estava alto, o dia claro, nada fora do comum. Foi então que vi um senhor parado diante de um túmulo. Ele usava roupas simples, nada que chamasse atenção. Estava quieto, com uma postura respeitosa, olhando para a foto de uma mulher fixada na lápide. Pela imagem, ela parecia jovem. Havia algo de muito sereno naquela cena. Aquilo me tocou. Na minha cabeça, aquele homem era apenas um viúvo, alguém que voltava ali para visitar a mulher que tinha sido o amor da sua vida. Um gesto simples, humano, cheio de carinho. Não vi nada de estranho naquele momento, nenhum vulto, nenhuma sensação pesada. Apenas uma pessoa visitando um túmulo. Me aproximei e puxei conversa, de forma educada, como eu fazia com qualquer visitante. Ele respondeu com calma, disse que estava ali para ver a mulher da vida dele. Não falou muito, não precisava. Achei aquilo bonito. Segui meu caminho depois disso, fazendo a inspeção, resolvendo pequenas coisas. Aquela cena ficou na minha cabeça por alguns minutos, mas logo foi deixada de lado. Não havia motivo para desconfiar de nada. Alguns dias depois, vi o mesmo senhor novamente. Estava no mesmo lugar, diante do mesmo túmulo. Observei de longe por um tempo, sem me aproximar. Ele permanecia imóvel, olhando para a lápide. Em determinado momento, me distraí por alguns segundos com outra tarefa. Quando voltei a olhar na direção dele, o senhor já não estava mais lá. Sumiu. Não havia caminho por onde ele pudesse ter saído tão rápido. O espaço era aberto e eu teria visto se ele tivesse ido embora. Aquilo me causou um estranhamento leve, mas não cheguei a tirar conclusões. Pensei que talvez eu tivesse me distraído mais do que imaginei. Ignorei. Foi só quando o vi pela terceira vez, algum tempo depois, que algo dentro de mim se mexeu de verdade. Eu estava mais atento dessa vez. Observei a distância, sem me aproximar. Vi claramente quando o senhor se virou e começou a caminhar entre os túmulos. Seus passos eram lentos, normais. Caminhava como qualquer pessoa, até que, de repente, ele simplesmente deixou de estar ali. Não houve curva, não houve obstáculo. Ele não entrou atrás de nenhum mausoléu. Ele apenas desapareceu diante dos meus olhos. Naquele momento, algo que eu havia mantido adormecido por anos voltou com força. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu tive certeza absoluta de que aquilo não era imaginação. Depois daquele dia, nada mudou de forma visível, mas tudo mudou por dentro. Continuei trabalhando normalmente, cumprindo horários, realizando enterros, cuidando da rotina do cemitério como sempre fiz. Para quem olhava de fora, eu era o mesmo homem discreto, calado, dedicado ao trabalho. Mas, por dentro, algo havia sido despertado. O que mais me incomodava não era exatamente o fato de eu ter visto aquele senhor desaparecer. O que realmente me perturbava era a clareza daquilo. Não foi um vulto rápido, não foi uma sombra mal definida, não foi uma sensação vaga. Foi uma pessoa. Alguém com forma, presença, postura, aparência real. Alguém com quem eu havia conversado. Aquilo nunca tinha acontecido daquela forma antes. Passei a me questionar sobre tudo o que eu via naquele lugar. Comecei a pensar se as pessoas que eu observava andando sozinhas pelo cemitério eram de fato visitantes comuns ou algo além disso. Até então, eu nunca tinha parado para separar uma coisa da outra. Sempre tratei tudo como parte do mesmo silêncio que me acompanhava desde criança. Mas agora eu sabia que havia uma diferença. O cemitério nunca foi um lugar totalmente vazio.
Mesmo nos dias mais calmos, havia sempre alguém caminhando, alguém parado diante de um túmulo, alguém rezando em silêncio. Depois daquele episódio, passei a observar mais, não de forma curiosa, mas cautelosa. Eu evitava contato visual prolongado. Evitava puxar conversa com pessoas que estavam sozinhas demais, paradas tempo demais. Aprendi a manter distância. Não porque tivesse medo, mas porque sentia que não deveria cruzar certos limites. Algo dentro de mim dizia que nem tudo ali precisava ser reconhecido. Com o passar do tempo, percebi que eu via menos do que antes. Ou talvez eu simplesmente escolhesse ver menos. As presenças ainda estavam ali, eu sabia. Às vezes sentia alguém passando muito perto, mesmo sem ninguém visível. Às vezes o ar ficava pesado de repente, como se algo estivesse me observando. Mas eu seguia em frente, fingindo normalidade. Nunca contei aquilo para ninguém do trabalho. Já tinha ouvido causos suficientes dos coveiros do turno da noite. Histórias de passos entre os túmulos, vozes chamando pelo nome, sombras se movendo perto das capelas. Eles falavam com naturalidade, como quem já tinha se acostumado. Eu ouvia, assentia, mas nunca acrescentava nada. Nunca dizia que também via. Aquilo era meu segredo. Trabalhava apenas durante o dia. Sempre preferi assim. À noite, o cemitério mudava de forma que eu não gostava. Não era medo, era respeito. Como se aquele horário não fosse feito para mim. A vida seguiu. Casei, construí minha família, tive filhos. Enterrei parentes naquele mesmo cemitério onde trabalhei a vida inteira. Vi conhecidos chegarem ali pela última vez. Aquilo nunca foi fácil, mas também nunca foi estranho. A morte, para mim, sempre esteve presente de forma silenciosa, constante, quase natural. Comentei uma vez com minha esposa que, às vezes, eu via algumas coisas estranhas no cemitério. Não entrei em detalhes. Não senti vontade. Ela, sendo uma católica devota, dizia que rezava por mim, para que eu tivesse proteção, para que as almas seguissem seus caminhos após a morte. Nunca me questionou demais. Nunca insistiu. Às vezes ela ia comigo ao cemitério, caminhava entre os túmulos, observava datas antigas, nomes esquecidos. Em alguns túmulos mais velhos, ela parava, acendia velas, fazia suas rezas em silêncio. Eu ficava por perto, respeitando aquele momento. Nessas horas, eu sentia menos coisas, como se a fé dela criasse uma espécie de calma ao redor. Com o passar dos anos, fui percebendo que as visões se tornavam cada vez mais raras. As sensações diminuíram. Os vultos apareciam menos. O cemitério parecia mais quieto para mim. Não sei se foi o tempo, a rotina, ou simplesmente o fato de eu nunca ter desenvolvido aquele lado espiritual que a amiga da escola havia mencionado tantos anos antes. Nunca busquei entender. Nunca procurei lugares que diziam ensinar sobre isso. Nunca frequentei centros, igrejas diferentes, grupos espirituais. Não queria respostas. Eu só queria viver minha vida, criar minha família, trabalhar e seguir em frente. Talvez fosse medo de descobrir algo que eu não estava pronto para carregar. Quando me aposentei, deixei o trabalho no cemitério com uma sensação estranha de despedida. Não foi alegria nem tristeza. Foi como sair de um lugar que sempre fez parte de mim. Continuei morando na mesma região, vivendo de forma simples, tranquila. Hoje em dia, quando posso, ainda vou ao cemitério. Às vezes por saudade do trabalho, às vezes por costume. Caminho entre os túmulos em silêncio, observo, respeito. Não falo com ninguém. Não puxo conversa. Apenas ando, olho, sinto o ambiente e depois volto para casa, para viver minha vida com minha família. Ainda não entendo completamente o que vivi. Nunca busquei respostas. Nunca procurei explicações. Talvez algumas coisas não sejam feitas para serem entendidas. Talvez algumas pessoas apenas convivam com elas, em silêncio. E assim foi comigo. Assim segue sendo, até hoje. Com o passar dos anos, a velhice foi chegando de forma discreta, assim como tudo na minha vida. Nunca fui de chamar atenção, nunca fui de me expor.
Sempre caminhei mais pelo canto, observando, ouvindo, sentindo. Talvez isso também tenha relação com tudo aquilo que me acompanhou desde a infância. Depois da aposentadoria, o tempo passou a ter outro peso. Os dias ficaram mais longos, mais silenciosos. A rotina já não era marcada por horários rígidos, por enterros, por passos repetidos entre túmulos. Mesmo assim, minha mente continuava voltando para aquele lugar. O cemitério não me deixou quando eu deixei ele. Às vezes eu acordava cedo, como sempre fiz, e ficava sentado em silêncio, lembrando de detalhes pequenos. Um corredor específico, uma árvore antiga, uma sepultura esquecida no fundo. Coisas que ninguém mais lembrava, mas que estavam guardadas em mim com uma clareza estranha. Percebi também que, com o tempo, eu já não via quase nada. As presenças que antes eram frequentes se tornaram raras. Os vultos praticamente desapareceram. As sensações ficaram fracas, quase imperceptíveis. Às vezes me perguntei se aquilo tudo tinha ido embora, ou se eu é que estava ficando velho demais para perceber. Talvez fosse apenas o ciclo da vida se fechando. Mesmo assim, de vez em quando, algo ainda acontecia. Um arrepio rápido ao passar por um lugar específico. Uma sensação de estar sendo observado por alguns segundos. Nada forte, nada assustador. Apenas o suficiente para me lembrar de que aquilo nunca tinha sido imaginação. Eu evitava pensar demais. Aprendi, ao longo da vida, que nem tudo precisa de resposta. Algumas perguntas só trazem mais peso do que alívio. E eu já carregava o suficiente. O senhor que vi diante daquele túmulo nunca saiu da minha memória. Não pelo susto, mas pelo significado. Ele não parecia perdido, nem sofrido. Não transmitia medo. Pelo contrário, havia algo de calmo naquela presença. Algo quase humano demais para ser ignorado. Talvez ele estivesse ali apenas por amor. Talvez alguns sentimentos não terminem com a morte. Nunca mais tentei falar com ninguém que estivesse sozinho no cemitério depois daquilo. Não por receio, mas por respeito. Passei a acreditar que certos encontros não devem ser provocados. Se algo quisesse ser visto, seria. Se quisesse ser ignorado, também. Continuei ouvindo histórias de outros coveiros, mesmo depois de aposentado. Sempre há um ou outro caso que chega até a gente. Histórias do turno da noite, de coisas que se movem, de vozes no escuro. Eu escutava em silêncio. Nunca desmenti, nunca confirmei. Apenas guardava. Minha esposa continuou com suas rezas, suas velas, sua fé firme. Acho que isso ajudou mais do que ela imagina. Sempre respeitei aquilo. Talvez a fé dela tenha sido um tipo de proteção para nós dois. Nunca senti nada pesado perto dela. Nunca vi nada quando estávamos juntos no cemitério. Era como se aquele espaço se tornasse mais leve quando ela estava ali. Hoje, quando caminho pelo cemitério, faço isso devagar. Não tenho mais a pressa do trabalho, nem a obrigação de observar tudo. Caminho como quem visita um lugar antigo da própria vida. Leio nomes, datas, paro por alguns segundos, sigo adiante. Às vezes me pergunto se aquilo que vivi foi um dom, como aquela amiga da escola disse tantos anos atrás. Outras vezes penso que talvez tenha sido apenas uma sensibilidade maior, algo que algumas pessoas carregam sem entender. Nunca saberei ao certo, e no fundo, acho que já não importa. Eu vivi minha vida do jeito que pude. Trabalhei, formei família, enfrentei dificuldades, enterrei pessoas que amei, respeitei a morte como parte do caminho. Nunca explorei aquilo que via. Nunca usei. Nunca busquei controle. Apenas convivi. Guardei meu segredo até hoje. Talvez porque algumas coisas não pedem explicação, apenas silêncio. Talvez porque nem todo mundo que vê precisa falar. E talvez porque nem tudo que existe precisa ser compreendido para ser respeitado. Eu sigo assim, caminhando, observando, vivendo meus dias com tranquilidade. E quando vou embora do cemitério, sempre volto para casa com a sensação de que aquele lugar continua ali, do mesmo jeito de sempre. Silencioso, presente, esperando ninguém e todos ao mesmo tempo.
E eu sigo meu caminho, do jeito que sempre foi. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ficar comigo até o final desse relato. Histórias como essa não pedem pressa, nem respostas rápidas. Elas pedem atenção, silêncio e respeito. Se esse relato te tocou de alguma forma, deixe seu like. Isso mostra para o YouTube que esse tipo de conteúdo merece ser recomendado. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, porque aqui você sempre vai encontrar histórias profundas, reais ou inspiradas em experiências que fogem do comum. E comenta aqui embaixo o que você achou. Você acredita que algumas pessoas nascem com essa sensibilidade? Ou acha que isso é algo que se desenvolve ao longo da vida? Compartilhe esse vídeo com alguém que gosta de relatos assim. Alguém que respeita o mistério e entende que nem tudo precisa ser explicado para ser real. Eu agradeço de verdade pela sua presença, pelo seu tempo e pela sua atenção. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, siga seu caminho, em silêncio, como algumas histórias pedem.